Meus irmãos, vamos em pé? Abre a sua Bíblia comigo. Atos capítulo 20. Esta passagem bíblica que nós vamos ler, capítulo 20 de Atos, no versículo de número 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como ao grego a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com alegria, com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendando-vos a Deus e a palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a vestes. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijaram. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Paulo, ele está fazendo a sua 3ª viagem para Jerusalém. E ele não quer passar por Efésios para não demorar-se lá, porque ele pretendia chegar a Jerusalém ainda para a festa do Pentecostes. E chegando em Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, para ter com eles uma última entrevista. Paulo tem doces recordações de Efésios. Primeiro, por ser uma cidade em que
Deus o usou poderosamente para fundar ali uma igreja próspera, e que para os dias de Paulo tornou-se uma das grandes igrejas. Efésios, a cidade, ela era a capital da província da Ásia, a província romana, tendo outras mais cidades que compreendia aquele aglomerado de cidades na Ásia. A Ásia atual hoje é a Turquia. E ali em Efésios, Paulo, ele prega o evangelho de uma tal maneira que houve um avivamento extraordinário. Tanto é que o sindicato dos artefatos que faziam os templos e as imagens da Diana, ele sentiu uma queda muito vertiginosa na questão das vendas, porque o evangelho foi chegando aos corações e as pessoas começaram a se converterem e abandonar então os seus amuletos de sorte, as suas velhas práticas, ao ponto de que o próprio sindicato levantou uma acusação e uma conspiração contra Paulo, levando-o ao tribunal. E naquele inteirinho aconteceu uma grande manifestação pública, em que os cidadãos de Efésios começam a clamar por um espaço de 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E esta questão chegou até o tribuno, e o tribuno disse: todos sabem que Efésios é o guardião da imagem da deusa Diana, que desceu de Júpiter. Não vamos levar isso mais adiante, paramos por aqui, porque podemos ser acusados por sedição, devido a essa situação que estamos nos concorrendo no dia de hoje. E ali em Efésios as pessoas se converteram, e muitos deles que tinham os livros de magias, de feitiçarias, de ocultismo, de coisas espiritualista, ao se converterem, eles começaram a se desfazerem daqueles apetrechos, e em Atos está registrado que eles fizeram uma fogueira e queimaram aqueles livros, que para a época alcançou uma pequena fortuna. E então esta igreja de Éfeso tornou-se uma igreja bastante importante. Timóteo foi pastor em Éfeso, João, já no final de sua vida, antes do seu encarcelamento, ele também foi pastor ali. E esta igreja aparece lá em Apocalipse, como sendo a igreja que perdeu o primeiro amor. E Paulo está de viagem para Jerusalém, e chega em Mileto. Ele manda chamar os presbíteros para ter com eles então uma entrevista. E naquela entrevista Paulo deixa muito claro, do versículo 17 ao versículo de número 38, sobre a vida ministerial que Paulo trabalhou na província da Ásia. Ele ali revela alguns lances daquilo que ele havia feito no período em que esteve na Ásia, que esteve pregando o evangelho. É um momento muito emocional para Paulo. Primeiro porque ele está tendo por certeza que ele não vai mais voltar a ver os presbíteros de Éfeso. E os presbíteros também entendem isso, que não vão voltar mais a vê-lo. E Paulo está dizendo as suas palavras de exortação e de consideração e reconsideração para com aqueles homens. A vida ministerial apresentada por Paulo, ela vem baseada aqui nesses versículos que nós fizemos a leitura, sobre relacionamento. O relacionamento dos obreiros na vida ministerial. Irmãos, este relacionamento é de suma importância. Primeiro porque nós somos pessoas, e pessoas gostam de pessoa, e pessoa se relaciona com pessoa, e pessoa conversa com pessoa, e pessoa ensina pessoa, instrui pessoa, vive com pessoa, andam com pessoa, compartilha alimentação com pessoas. Somos assim. Então somos obreiros e temos relacionamento social, somos pessoas e vivemos uma vida na sociedade. Agora Paulo,
ele fala desses relacionamentos, e a primeira questão sobre o relacionamento que ele apresenta para o obreiro é o seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Somos chamados para relacionar-nos com Deus. Olha, e eu quero dizer uma coisa a você e a mim também, que para Deus é prioritário que você e eu relacionemos com Ele do que envolvamos-nos com a sua obra. Não podemos fazer uma boa obra, uma boa gestão de obra para Deus, não podemos desenvolver todos os requisitos dentro da obra de Deus, se não tivermos um relacionamento com o dono da obra. Muitas vezes alguns se equivocam, pensando que fazer a obra é relacionar-se com Deus, e não é isso. Relacionar-se com Deus é algo prioritário para todo cristão e principalmente para o obreiro. Quando eu falo de relacionamento com Deus, eu estou falando de viver diante da presença de Deus cotidianamente, dia a dia, ter um compromisso com as coisas referentes a Deus, ouvi-lo, e não somente ouvi-lo, mas também ser direcionado por Ele. Se não houver este relacionamento, podemos estar fazendo uma grande torre de marfim, em nome de Deus, mas não estamos tendo a eficiência daquilo que a obra exige. Então, o obreiro e seu relacionamento com Deus. No versículo 19, disse Paulo: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo aqui ele está falando sobre o serviço que ele está. Uma das coisas que eu e você precisamos sempre perguntar: a quem estamos servindo? A quem estamos servindo? Será que estamos servindo a Deus ou estamos servindo a nós mesmos? Porque eu posso, debaixo de uma capa de até religiosidade, estar prestando um serviço a mim mesmo, do que servindo a Deus. Eu estou no ministério pelo encargo ou estou no ministério pelas benesses? O que eu posso ganhar, o que eu posso tirar? A quem estou servindo? A mim mesmo? Outra pergunta que eu devo fazer: a quem eu estou servindo? A denominação? Se eu estou servindo a denominação, eu sou apenas um empregado da denominação. Nada mais do que isso. Eu estou ali. Se a minha preocupação seja de servir a denominação, então é muito pouco para o relacionamento. Terceiro, que eu devo sempre questionar: estou eu servindo por dinheiro? É por dinheiro que eu estou no ministério? Estou servindo a quem? A mim mesmo? A denominação? Ou por dinheiro? O dia que faltar o dinheiro, será que eu continuo servindo? O dia que não tiver da onde me soventar, será que eu continuo servindo? O dinheiro não pode ser a minha motivação no ministério. Eu não posso ser servo do dinheiro. Eu não posso ser servo da denominação. E eu não posso ser servo de mim mesmo. Alguns servem por fama. Eu estou nisso para fama. E o pior lugar para ser famoso é querer ser famoso nas costas de Jesus. É ser famoso nas costas do próprio reino de Deus. Quantas pessoas que não estão utilizando o reino de Deus e a própria igreja para uma autopromoção, para fazer sucesso. Alguns pregadores e alguns obreiros, que a gente muitas vezes gostaria até de ouvi-lo num culto na igreja em que somos pastores, e quando a gente contacta com eles do outro lado da linha já perguntam quantos números de crente que tem a igreja ou a congregação.
Se a igreja tem condições de dar a ele um hotel 5 estrelas, um carro para poder ir recolher na porta do hotel e trazer no templo e vice-versa, e o cachê, ninguém está querendo pregar mais o evangelho por menos de 5.000 reais para pregar uma mensagem na noite. Então, quando acontece uma pandemia da qual que nós estamos saindo agora, e essa gente está aí morrendo de fome, numa secura tremenda, é Deus tratando com a vida deles. Porque quando Deus deu o dom a mim e a você, não foi para que a gente mercandeje, não é para fazer dinheiro e nem para fazer fama em cima dele. Nos deu o dom para prestar um serviço no seu reino, servir a Deus com o dom que ele deu para poder fazer a obra de Deus no reino de Deus. Então, a quem estou servindo? Estou por fama? Quero fazer sucesso? Se quer fazer sucesso, este não é o lugar. Se quer fazer sucesso, o reino de Deus não é lugar. Não tem lugar para mais um artista dentro do reino de Deus. E aliás, nem Jesus não é artista. Ele é a pedra angular. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o dono, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o desejado de todas as nações, a brilhante estrela da manhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é Deus e ele é dono da igreja. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, foi ele que padeceu pelos nossos pecados, mas foi ele também que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e nos chamou para prestar a ele um serviço digno de toda a aceitação. O que me motiva? Estou servindo a quem? Estou servindo a mim mesmo? Estou servindo a minha denominação? Estou servindo por fama? Estou servindo por dinheiro? São perguntas. Discípulos, e diz para ele após a ressurreição em Mateus 28, diz: ide pregai o evangelho a todas as nações. Você não encontra em nenhum momento os discípulos perguntando a eles como vai ser. Como vai ser? O Senhor está mandando a gente pregar, mas como vai ser isso? A gente não tem para o transporte, a gente não tem para pernoite, a gente não tem para comida. Como vai ser isso? Quem vai receber a gente do outro lado? Como vai ser a questão nossa, o nosso sustento, a nossa forma de vida? Como vai ser? Eles não perguntaram nada disso. Eles estavam tão entusiasmados pela oportunidade de prestarem um serviço em nome de Deus e para Deus e com Deus, que estas coisas são de menos para perguntar. Eles não estavam preocupados com estas coisas. Eles simplesmente creram, e por haverem crido, Deus veio e trouxe o que fazia necessário. Assim é, servir a Deus. Quem eu estou servindo? É uma boa pergunta, antes de começarmos o nosso relacionamento, né? E quando eu estou servindo, quando eu me relaciono com Deus, quando você começa a andar muito com Deus, tem um grande problema. Quando você começa a andar muito com Deus, tem um grande problema. Primeiro, você começa a pensar como pensa Deus. Segundo, você começa a querer aquilo que Deus quer. Terceiro, você vai aonde Deus quer que você vai. E quarto, você faz aquilo que Deus deseja que você faça. Esse é um grande problema. Isso sem contar que você vai começar a ficar parecido com Deus. Parecido com Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer: olha, eu nunca vi Deus, mas há em você alguns aspectos que me deixam entender o que é Deus. Porque Deus não se vê pelos aspectos físicos. Deus se vê pelos atributos de caráter. Esses atributos de caráter começam a aflorar tanto na sua e na minha vida, que começa a revelar a Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai, nos basta. O que Jesus está dizendo, olha, quando vocês estão olhando para mim, vocês não estejam olhando para mim o homem físico, mas olhe para mim. Se você não acredita que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, acredita ao menos por causa das obras. Ele está dizendo, aquilo que eu fiz, o meu caráter, a forma de eu ser, é que revela o meu Pai que está em mim. Então quando você começa a andar com Deus, você começa a ficar parecido com Deus. Eu não estou dizendo que você vai se transformar num Deus, mas você vai ficar parecido com Ele, nos seus atributos. Nos seus atributos. Ficar parecido com Deus é o desejo de todos nós. Uma das identificações dos discípulos, depois deles tomarem uma surra tremenda, porque tinham curado um paralítico, o coxo da Porta Formosa, é que os homens que o interrogaram e que infligiram neles castigo, disseram que eles haviam estado com Jesus. E quando você está com Deus, quando você está com Jesus, isso aflora na sua vida. Por mais que eles eram indoutos, ignorantes concernente a um conhecimento do vernáculo, porém, o exemplo de vida deles dava um testemunho eloquente que eles haviam estado com Deus. E nós nos dias de hoje precisamos de sermos obreiros que caminhamos com Deus, obreiros que vivamos com Deus, obreiros que transparecemos características que há em Deus e que há em nossa vida também. Se não houver isso, irmãos, alguma coisa está falhando. E eu recomendo a você, se você puder comprar o livro, E eles andaram com Deus. Tá? Outro sim, como foi o serviço que Paulo, no seu relacionamento com Deus, prestou na Ásia? No versículo 19, ele disse a forma de trabalho que ele prestou ao Senhor em um relacionamento tão firme com Deus. Ele disse, servindo ao Senhor, e foi um serviço com toda a humildade. Com toda a humildade. Paulo, uma das mentes mais brilhantes para o seu tempo, um homem extraordinário. Um homem preparado, criado aos pés dos maiores mestres da época. Um homem religioso e zeloso ao extremo, porque era da seita dos fariseus. Um homem de uma linhagem, de uma tribo que já havia tido até um rei de Israel, que era a tribo de Benjamim. Judeu de judeu, como ele disse, puro sangue, sem mistura, sou judeu. Circuncidado ao 8º dia, tinha o nome judeu, Saulo, tinha nascido numa cidade importante, Tarso. Este Saulo, um homem preparado, ele poderia querer arrotar arrogância e orgulho, mas ele disse que a fórmula pela qual ele serviu a Deus, estando no serviço na Ásia, foi com toda a humildade. Humilde. Irmãos, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. A humildade é um dos vínculos espetaculares que está na pessoa de Jesus. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é ser humilde? Ser humilde é ser aquilo que você é. Reconhecer o que você é. Nem mais, nem menos, é aquilo que você é. O grande problema nosso é que todos nós queremos fazer uma propaganda extravagante de nós mesmos. Nós sempre estamos nos medindo com os demais. Consideramos que somos melhor. Consideramos que temos vantagem sobre os outros. E Paulo disse, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou esta igualdade, antes se despojou, e tomando a forma de servo, e estando na forma de servo, ele então morreu,
uma morte horrível, uma morte de cruz. Nós queremos sempre achar que somos os melhores, que somos os super-homens, que somos super, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Fazemos uma propaganda até enganosa de nós mesmos para os demais. Estamos sempre nos comparando com um e o outro. Ah, eu canto melhor, eu prego melhor, eu xingo melhor. Então sempre nós achamos que somos melhor em alguma coisa. E aí é onde há a falta da humildade. Paulo disse: tenha os outros superiores. Tenha os outros superiores. Paulo disse: eu servi com toda a humildade. Esta é uma das formas daquele que se relaciona com Deus, prestar o serviço a Deus. Ser humilde. Ser humilde. Porém, Paulo continua. No seu relacionamento com Deus, prestando um serviço na Ásia, ele disse que o serviço ali prestado foi com lágrimas. O versículo 19 ele disse: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. Irmãos, ministério é lágrimas. É lágrimas. Se você ainda não chorou pela congregação que você dirige, pelos irmãos que ali congregam, é sinal de que você está equivocado concernente ao seu chamado. Lágrimas. Estamos necessitando de obreiro dos olhos molhados, não com a água do bebedor, mas com as lágrimas reais que saem do coração. Precisamos chorar. Chorar por situações que são muito adversas. O obreiro que se relaciona com Deus, prestando serviço ao Senhor com lágrimas, ele chora por aqueles que ele não conhece, por pessoas que não fazem parte do seu convívio pessoal. Ele chora mais pelos outros. Você começa a analisar e dar uma olhada na situação da congregação, da igreja onde você está pastoreando, e você olha que a situação não está muito bonita. As dificuldades, elas são imensas. E enquanto houver igreja, haverá dificuldade. Enquanto houver dificuldade, haverá obreiros que precisam suprir essas dificuldades através das lágrimas. Jesus chorou pela família, ao ver que as irmãs de Lázaro estavam todas elas quebrantadas, e ele perguntou a elas aonde colocaram o corpo, e elas disseram: Senhor, vamos lá. E ele chorou. Depois ele chora sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Em lágrimas está ele. Jesus chorou. E eu e você, meu querido irmão, servir a Deus de olho seco, obreiro mais seco do que língua de papagaio. Nunca chorou, não chora nem quando apanha, não chora nem quando leva um pisão no pé. Eu e você precisamos ser homens quebrantados, de lágrimas, no altar de Deus, deixar tudo ali e poder nos apresentar sempre ao Senhor com as lágrimas, porque se Deus não ouvir a tua voz, Ele verá as tuas lágrimas, e as tuas lágrimas será juntada na redoma de Deus para testemunho ao seu próprio favor. Então Paulo disse: eu servi com muitas lágrimas. A gente muitas vezes, quando olha para Paulo, pensa: esse homem não tinha problemas. Oh, meu amigo, e tantos problemas que ele tinha. Ele tinha um espinho na carne que ele tinha orado 3 vezes. E o Senhor disse: olha, Paulo, vamos fazer o seguinte, não me fala mais sobre isso, a minha graça te basta, e vai que é tua, Tafarel.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu, ele disse: então eu quero ser sempre fraco, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu estou fraco em mim, a força que eu tenho, a fortaleza que vem sobre mim, é de Deus. É de Deus. É como um Sansão que está diante de um exército de filisteu, e naquele momento ele clama, e o Espírito Santo se apodera de Sansão com uma força, e ele consegue uma grande vitória. Então o obreiro é fraco nas lágrimas, mas é forte pelo poder do Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa fortaleza é. Louvado seja o Senhor para sempre. Paulo disse que esse serviço era com muitas lágrimas. E lá no Salmo 126 disse: aquele que semeia com lágrimas. Semeia com lágrimas. Servir com lágrimas. Orar com lágrimas. Jejuar com lágrimas. Pregar com lágrimas. Oh, meu querido irmão, se a terra é dura, experimente amaciar ela com as lágrimas. Se o lugar onde você está não nasce nem capim, nem carrapicho, comece a molhar aquelas terras com as suas lágrimas. Deixa elas descerem abundantemente. Chore pelo povo, chore pela necessidade do povo, chore pela necessidade do bairro, chore pela necessidade da cidade. Chore, 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 porque quando você estiver chorando, você está se compadecendo com o compadecimento de Cristo daqueles que estão ao seu redor. Como precisamos de obreiro que chora, que tenha lágrimas nos olhos. Grande problema é que muitos obreiros não choram, mas fazem os outros chorar. Eles não choram, mas fazem os outros chorarem. Não sejamos nós um espinho, sejamos nós o bálsamo. Não sejamos nós o que vamos causar o ferimento da espada da língua ferina, mas sejamos nós os semeadores de azeite, untadores com azeite, aquele que sempre tem a palavra para abrandar a dor e o coração, aquele que é do ministério da consolação. Sejamos um Barnabé que sabe realmente ser filho da consolação. Sejamos assim. Se estamos causando problemas, porque muitas vezes podemos causar problemas por ignorância, ou então podemos causar problemas por petulância, ou podemos causar problemas por orgulhos, ou porque somos um problema mesmo. E se somos, o Espírito de Deus está aqui, e Ele pode mudar a gente. Se Ele pôde mudar um Pedro que arrancava da espada a qualquer momento, para transformá-lo num homem pregador com lágrimas nos olhos, Ele pode fazer o mesmo conosco, porque o Espírito que operou em Pedro pode operar em mim e também em você. Aleluia, glória a Deus. Semear com lágrimas, regar com lágrimas. O ministério, irmãos, é uma semeadura de lágrimas. Muitas vezes as pessoas veem você no culto, vestido aquele terninho que você pagou 3 por 50, e diz: nossa, que bom ser pastor, oh, coisa maravilhosa, olha o sapato, olha o... E não sabe do terço, um pedaço da moeda. Porque no púlpito todo mundo te vê bonito, porque lá você tem que estar bonito mesmo, mãe. Você tem que estar bonito e cheiroso. Ali você está se expondo como o representante, o embaixador do reino. E todos que olharem para você, eles têm que saber que realmente o teu Deus te abençoa e você é digno de representá-lo. Então a melhor gravata você tem que vestir. A melhor camisa você tem que vestir, o melhor terno você tem que vestir, o melhor sapato você tem que vestir.
Tem alguns obreiros que eu não sei, parece que não tem nada aqui dentro da cachola. No dia que Deus estava repartindo o cérebro, ele chegou atrasado, ficou só com um buraco. Porque ele compra um terno novo, ele disse: ó, minha mulher, esse terno novo aqui vai ficar guardado, porque o dia que eu morrer, você me veste com ele. Deixa de ser bobo. E eu não vou deixar coisa nova para ninguém vestir, irmão. Eu vou usar tudo aquilo que chegar na minha mão. Eu não estou nem aí. Por quê? Porque Deus me chamou para ser embaixador e representante do seu reino. Eu preciso entender isso. Para morrer você pode. Você lembra da música lá dos originais do samba? Quando eu morrer quero ir de fralda e de camisa. Defunto pobre de luxo não precisa. Acabou, meu irmão. Para não morrer, estou nem aí. Se quiser vestir, vista. Se não quiser vestir, joga um paninho por cima e acabou, leva. Já foi. Mas enquanto eu estiver aqui, meu irmão, eu vou vestir todas. Eu vou usar tudo o que Deus colocar na minha mão. E eu espero que você também entenda isso. Gaste em você. Compre a melhor gravata que você puder, o melhor terno que você puder, não vai fazer loucura, que você puder, o melhor sapato que você puder, e vai para a igreja bonito, meu irmão, cabelo penteado, perfumado, bem vestido, para lá na frente e diz: assim diz o Senhor. O pessoal olha e diz: quero ser igual a ele. Por quê? Porque você vai transmitir uma mensagem que o teu Deus é com você. Agora você chega num culto, o dirigente da congregação, ele está com a camisa amarela, com a gravata vermelha, com a calça verde e com uma botina. Até o que eu visto fala quem eu sou, irmão. Não tem um pessoal que usa uma gravata aqui assim? Fica aquele toquinho de gravata, né? Aquela coisinha, e ele fica andando para lá, aquela coisa mais ridícula. Ou então ele desce e ela vem até aqui. Só falta pisar na ponta. Meu irmão, a gravata, ela deve ficar no mínimo chegando no cinto, ou então no meio do cinto que você está usando. Não é aqui em cima, que nem gravatinha de anão, e nem lá embaixo, que nem gravata de gigante. E quando for comprar o terno, experimenta o terno, meu irmão. Muitas vezes o obreiro chega com um terno que o número do terno é 4 vezes maior do que ele. É aquele negócio, né? Se amarrar aqui, amarrar ali e bombear, dá para flutuar. Todas essas coisas, meu irmão, você como obreiro, antes de você sair de casa, depois que você vestiu, dá uma olhada para a tua santa e pergunta: e aí, como é que eu estou? Se você visse um garotão que nem eu, te chamaria a atenção por aí? Ela vai te dizer. Ela vai olhar e dizer: ih, você está ruim, hein, caidão. Então se vista bem, ser representante do reino. O ministério, irmão, tem toda essa dor, mas também tem momento de alegria. É melhor chorar, irmão, bem vestido, do que chorar mal vestido. Já que você vai sofrer mesmo, vista bem. Chore, mas chore bem vestido. Esta é a vida do ministério. Paulo disse: eu servi com muitas lágrimas. Eu também, neste serviço do ministério, tinha para ele não somente lágrimas, tinha sofrimento, tinha dor, tinha provações, perseguições. E não era somente do pessoal de fora, de falsos irmãos também que estavam dentro da igreja. Ou você pensa que lá na congregação e na igreja todo mundo gosta de você? Você não é açúcar. Ou você está equivocado, meu irmão. Lá nem todo mundo gosta. Eu sei que nem todos os senhores gostam de mim. Fique tranquilo. Eu tendo o amor da Francisca, com isso eu vou até o fim. Vou fazer o quê? Um pastor foi reclamar para Jesus, disse: Senhor, estou aqui nessa igreja há tanto tempo e o povo não me ama. Aí o Senhor Jesus disse para ele: eles têm que amar, fui eu que morri por eles. Se você pensa que as pessoas que você está lá te amam,
Se você tiver aí 30% dos que vão com a sua fachada, você já está na bênção. 40% você entra no manto. 50% então é arrebatamento espiritual. As coisas são assim. É culpa deles? Não, muitas vezes a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós sempre dissemos que a culpa é do outro, mas vai saber o que a gente fez. Glória a Deus. Para terminar, meu irmão, Paulo também fala sobre um serviço diligente. Ele disse dia e noite, publicamente, de casa em casa. O serviço que ele prestou na Ásia, no seu relacionamento com Deus, era dia e noite. Vocês se lembram de um sermão que ele pregou, que ele varou noite adentro, e até um rapaz que dormiu na janela caiu de lá. Ele não tinha preguiça de pregar não, irmão. Ele pregava no público, como ele pregava também de casa em casa. Ah, não vou naquele culto, naquela casa, porque vai estar 3 pessoas lá para me ouvir. E daí? Você foi chamado. Se você ainda não passou pelaquela grande multidão dos 3, você não vai chegar na grande multidão dos 1000. Ninguém começa pregando para 1000. Ninguém teve a felicidade que teve Pedro logo de início. Os outros todos, meu irmão, olha, é de 1, é de 2. Uns começou em ponto de ônibus, outro na porta de cemitério, outros na porta da delegacia. Começou. Uns recebeu paulada, outros foram corridos, outros cachorros lhe morderam. Começou. Então, se você e eu não começamos para 3, para 2, para 1, nunca vamos chegar a 1000. Paulo disse dia e noite, pregando, publicamente e de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Diligência. O relacionamento seu com Deus te leva a ser um obreiro diligente. Você não escolhe as ovelhas para quem você vai pregar. Você também não escolhe as ovelhas que devem ser salvas. Não. Se você fosse escolher só o tipo de ovelhas que Jesus deveria salvar no seu ministério, eu tenho certeza que se a sua congregação tem 10 pessoas, só 4 servia. É você, sua esposa e seus 2 filhos. Então não sou eu que escolho a ovelha que vai ser salva. Não sou eu que escolho quem vai entrar pela porta da frente. Não sou eu. Não sou eu que escolho a quantos que eu vou pregar. A minha obrigação foi dita a mim. Faça com diligência. Se é para um, se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Eu me lembro que me permita aqui falar isso. Eu fui pregar para uma pessoa e viajei 1 dia e 1 noite de barco. E no meio da viagem eu fui até tentado. Eu disse: Senhor, eu estou perdendo tempo. Eu poderia estar numa cidade com o microfone na mão, com a caixa Giannini no centro da praça, teria mais resultado. Estou viajando 1 dia e 1 noite para ir falar com uma pessoa. Aí eu senti aquela voz tão mansa e meiga dizendo: eu fiz a maior viagem, cruzei todo o universo, vim até a terra, fui até o Calvário por você. Vai discutir com ele? Vai dizer o que é ele? Eu fiz uma viagem, eu estava cansado, com fome e com sede, na boca de um poço, pedi água. A mulher ainda não quis me dar água. Ele disse: eu fiz tudo isso. E sabe o que ele diz a você e a mim? Segue-me.
segue-me, faça o que eu fiz. E se você e eu fizermos o que ele fez, vai dar certo. Glória a Deus. Sejamos diligentes, sirvamos a Deus com diligência, com toda a dedicação possível que tenhamos no nosso ser. O que nos motiva cada manhã a levantar e a dizer: Deus, mais uma vez estou aqui e eu quero, Senhor, mais uma vez ser usado por Ti. Oh, meu amado irmão, existe o cavalo de corrida e o cavalo de exposição. O cavalo de corrida e o cavalo de exposição, todos eles têm o seu valor. Mas o que tem mais valor e que dá prêmio maior é o cavalo de corrida, não de exposição. Vou expor a beleza do meu cavalo, e sai lá ele trotando, né? Tem uns que até marcha, outros vão para frente, vêm para trás, aquela coisa toda. Agora o de corrida, ele sai na disparada e ganha o primeiro prêmio do Tour Brasil, né? Você escolhe o que você quer ser: obreiro de corrida ou obreiro de exposição? Obreiro para o trabalho ou obreiro para mostrar a beleza e a formosura? Porque tem alguns obreiros que você pensa até que Gabriel fica bem longe dele, porque se essas coisas eu não faço, Senhor. Diligência, eu e você precisamos ter no ministério. Se relacionarmos com Deus, nós vamos saber a quem estamos servindo. Estaremos servindo a Deus, estaremos servindo com a motivação correta. Qual é a motivação? A motivação do amor, porque Deus nos ama e estaremos derramando o seu amor por onde passarmos. Estaremos fazendo de tudo para alcançar mais um. Esta semana eu estava em casa no período da noite e de repente passou um pedaço de um filme, e naquele filme disse que era o título do filme Até o Último Soldado. E aquele rapaz que foi para a guerra até sem arma, que ele, segundo a religião dele, que eu não quero aqui entrar em detalhes, não podia usar armas. E ele está lá no meio, tem bala comendo para um lado e para o outro, e matando e ferindo. Todo o agrupamento deles está sendo destroçado. E ele começa a retirar os feridos e descer num despenhadeiro por uma corda. Ele já está morto de cansado, mas sabe qual era a oração que ele tinha? Mais um, Senhor, mais um. E ele voltava lá e balas cortando por um lado e por outro, e um faltando perna, outro metade do corpo, e ele dizia: você aguenta, então vamos. E ele tirava do campo e levava para serem tratados na enfermaria. E quando ele chegava lá, as mãos já estavam a carne viva, cansado, mas a oração dele: Senhor, permita-me salvar mais um, Senhor. E lá ia ele. E isto é uma história real. Veio para a tela do cinema, mas é uma história real. E Jesus está falando ao teu e ao meu coração: com diligência nós podemos salvar mais um. Podemos fazer por mais um, por mais um, por mais um, por mais um. E Deus será conosco. Então relacione-se com Deus e nunca mais será este mesmo obreiro. Será um obreiro diferenciado.